Começando a nossa live com o coletivo Mais Direito à Cidade. Vamos bater um super bate-papo e espero que vocês acompanhem. Pode fazer pergunta no chat se quiser. Obviamente, aqui do meu lado está o meu amigo Benê, que vai entrevistar aí, também ajudar essa entrevista. E esse coletivo de direito, Mais Direito à Cidade, tem mais integrantes, né? Eu quero avisar que eles vão estar aqui também, vão aparecer aqui, e geralmente dizem que em time que está ganhando não se mexe. Mas tem também um outro ditado que é time de craque todo mundo tem que jogar. É por isso que nós vamos ter esse revezamento. Eu queria começar aí que cada um, você começa, Nabil, que você deve ser, não sei se o Beto é o mais velho, né? É, mas começando a falar um pouco, né, de vocês e fazendo essas apresentações aí. E aí a gente segue na conversa. Obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço aqui, em nome de todo o nosso coletivo, né? Agradeço a Rádio Cantareira, agradeço a vocês aí, Douglas, Benê, né? E estamos aqui junto com, né, o Beto Custódio, a Anabela Gonçalves e a Iracema Araújo, né, que fazem parte aqui do nosso coletivo, né? Também fazem parte do nosso coletivo a Evanisa Rodrigues, o Gil Marçal e a Raíssa Cortez, né? E a ideia, né, do nosso coletivo é uma ideia de termos uma inovação na Câmara Municipal de São Paulo, com um coletivo de pessoas que já têm, todas elas, grande experiência e grande dedicação para as questões da cidade, em diferentes áreas, mas que ainda a maior parte delas não teve experiência ainda no legislativo, né? Eu e o Beto já tivemos uma experiência no legislativo, né? Não somos vereadores atualmente, né? E nós entendemos, e eu entendi muito particularmente, muita gente insistindo para que eu fosse candidato. Eu falei assim, eu só topo ser candidato se for de um jeito diferente, que a gente possa ter a nossa experiência, mas com inovação, com renovação e com diversidade, né? Então, o nosso coletivo é um coletivo que tem 4 mulheres, 3 homens, tem diversidade de gênero, tem diversidade de orientação sexual, tem diversidade racial, tem diversidade de regiões da cidade, gente da Zona Leste, do Centro, da Zona Oeste, da Zona Sul, diversidade etária, temos dos 20 aos 60, todas as faixas etárias representadas. Em suma, um coletivo com o tamanho da cidade, com a diversidade da cidade, e para poder, né, exercer um mandato coletivo que também inova no sentido de não ser, né, um mandato personalizado numa única pessoa, né? E criar também outras instâncias coletivas, que não são apenas os 7. Os 7 são aqueles que vão estar ali cotidianamente na Câmara, né, e fora da Câmara também, né, ouvindo a sociedade, formulando propostas, né, mas a ideia é que a gente tenha um coletivo amplo, né, um conselho, que é um conselho desse mandato coletivo, que vai poder participar dos processos de decisão. Ou seja, a gente poder ter processos de decisão mais democráticos, mais horizontais, mais abertos, né, e que possamos também tratar temas diferentes, porque a nossa ideia é que a gente possa tratar todos os temas que são importantes para a cidade, porque o cidadão que está lá na ponta, ele pode ter mais, estar mais preocupado com a questão da saúde, pode estar mais preocupado com a questão da mobilidade, pode estar mais preocupado com a questão da enchente, mas ele sofre consequências de todas essas políticas públicas, né? Então ele precisa que os seus representantes olhem para todas essas questões. Então a gente tem aqui, né, só para fazer uma apresentação muito breve, nós temos aqui, né, a Iracema, que é uma militante antiga, ela vai falar mais, né, da luta pelo direito da criança e do adolescente, né, também dedicada
todas as lutas sociais e urbanas lá da Zona Leste. Né? A Anabela, que é uma feminista, que trabalha com as questões de gênero, com as questões de educação popular, com interface também com a cultura, né? Lá na Zona Sul. Né? O Beto, lá nas Guaianazes, né? Que trabalha com a questão da educação e com os movimentos populares, né? Da região de Guaianazes. Tem uma Ivaniza, que é uma grande liderança do movimento de moradia, né? A coordenadora nacional da União Nacional de Movimento de Moradia. O Gil Marçal, que é da Zona Sul, né, do Monte Azul, né, originalmente, né, morador da Zona Azul, que virou estagiário do VAI, né, com o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, que está presente em toda a periferia, né, e virou uma pessoa importante na gestão da cultura periférica de São Paulo e dialoga com a cultura periférica. E, finalmente, a Raíssa, que, assim como eu, é uma arquiteta urbanista dedicada à questão do saneamento, do meio ambiente, né? Então, esse coletivo, né, busca tratar das questões da cidade numa perspectiva de uma cidade mais justa, mais sustentável, fazendo uma transição dessa cidade injusta que nós temos em vários aspectos para uma cidade onde a justiça social, a justiça ambiental, ela possa estar presente com força. Então é essa a ideia do nosso mandato coletivo, e eu paro por aqui porque eu acho que agora os outros co-candidatos precisam Agora, falar. vamos colocar uma mulher na conversa aqui, a Iracema acho que pode falar, e depois a Anabela, e depois o Beto completa aí, vamos dizer, as apresentações, né? O Beto caiu, né? Iracema, é contigo a palavra. Boa noite, eu sou Iracema, eu milito no movimento de infância e adolescência há mais de 20 anos, na cidade de São Paulo. Fui conselheira tutelar na região de São Miguel, paulista, aqui no extremo da Zona Leste, e fui também, por várias gestões, conselheira de direito no CMDCA, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E atuo nas questões humanitárias, nos movimentos sociais aqui na Zona Leste, já também há bastante tempo, e somos aqui insistentes, né, na garantia do direito da pessoa humana e, sobretudo, com prioridade no desenvolvimento da criança e do adolescente. Anabela, contigo a palavra. Obrigada, querido. Boa noite a todos e todas. Boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada a oportunidade para todos nós, para a gente poder falar um pouco desse coletivo, que é super importante nesse momento político. Acho que a candidatura coletiva ela vem dar uma respirada, né, no movimento político, nas relações políticas no Brasil. E aí eu me sinto muito honrada em estar participando, porque é minha primeira candidatura, então tem todo um encontro e descobertas, né, durante esse processo, porque na verdade eu sou socióloga, atuo na Zona Sul, no extremo sul, no bairro do Jardim São Luís, dentro do movimento de cultura, sou presidenta da organização Bloco do Beco e trabalho com gerência de projetos na área de juventude. Minha trajetória mais intensa e que me coloca aqui dentro, junto com com meus companheiros, é a minha militância dentro dos movimentos feministas de base, né? A gente tem vindo nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, né, com grande influência de ter uma presidenta, né, no poder, isso influencia bastante o movimento feminista, um crescimento de movimentos feministas de base, do qual eu venho participando, e a gente tem uma atuação bem forte, né, na periferia, trabalhando com questões de raça, gênero e classe, né, tentando levantar discussões, ações e movimentações com as mulheres dessa região. Douglas, está mudo.
Oi, eu sei, eu sei. Voltei aqui. Agora, falando aí vocês vão escolhendo quem responde, porque vamos fazer umas perguntas um pouco mais gerais, né? E aí vocês veem quem mais quiser falar, complementar, tá à vontade, certo? Vamos falar mais especificamente. Um mandato coletivo, ele e o de vocês é um mandato bastante diverso, né? Atua assim, se nós pensarmos em região geográfica, em temas e tudo mais, e até falando de direitos, né? Ele é bastante diverso. E que isso é, na minha opinião, uma tremenda qualidade, né? Mas, com relação à construção de um programa ou de os objetivos, existe algo principal que vocês discutiram? Falaram, olha, nós vamos lutar nesses pontos aqui, são mais prementes, como que vocês constroem isso para, no final, também não ficar tudo pulverizado, a luta, compreendem o que eu quero colocar, né? Mudo, Nabil. Nabil, Anabela? acho que Responde aí, eu Anabela. ia falar Vamos que fazer seria legal você falar. Tem que apertar o botãozinho. O Gil Marçal Tá. entrou aí. Eu acho que eu vou O Gil deixar Marçal ele entrou. se apresentar Então, e se ele vai apresenta, responder Gil. a pergunta. Já É. toma uma pedrada na E cabeça. faz a pergunta para ele que ele vai responder essa pergunta já. Podemos Eu ser acho assim? que eu escutei. Você escutou? Então já entra, você já vai. Já está na primeira. Se eu não estou errado, eu acho que você perguntou de alguma forma, já com as minhas palavras, o que nos une, qual é nosso tema central, de alguma forma. É isso, né? Isso. Ou como estratégia mesmo, entendeu? Mas você antes apresente-se. Quem é Gil Marçal? Boa noite, gente. Eu sou Gil Marçal, eu moro no Butantã, nasci na Zona Sul, sou do Monte Azul, né? Estou no Butantã, mas sou do Monte Azul. Já morei 2 anos no centro, mas essa identidade territorial, ela é nossa história, né? E é aquele bairro que me torna um cidadão, né, de outros lugares também. Mas, em resumo, eu sou da área da cultura, enfim, comecei a fazer teatro cedo, na periferia, por causa da Associação Monte Azul, que é um trabalho muito bacana que tem lá, que envolve educação e arte. E daí eu fui alçando voos no campo da cultura, fui parar na Secretaria Municipal de Cultura, cedo, jovem, com uns 22, 23 anos. Lá me dei com o programa Vai, foi um programa que o Nabil criou quando estava na Câmara Municipal. Eu não conhecia o Nabil. E aí aquele programa, ele era tudo aquilo que nosso grupo queria. Que era um programa que apoiava jovens das periferias, que faziam produção artística e cultural e que não tinham apoio, nem da iniciativa privada e nem do poder público. A gente para montar nossos figurinos do teatro, os meus amigos para fazer o festival de rap, os concursos de banda, etc e tal, era tudo no suor, era muita rifa, né? Até hoje a gente faz rifa, enfim, mas é muita rifa, é muita festa, é muita colaboração, né? De emprestar coisas, enfim. Então, quando eu chego na secretaria, eu fui trabalhar com o CELS, primeiro no programa do CELS, da Marta, e aí me deparo com esse programa extremamente interessante, que aí, depois que eu parei de trabalhar, em 2005, né, a secretaria, o Serra, faz o CEL virar um projeto só da educação, tira a cultura e o esporte do diálogo, e aí eu fui parar na equipe do Vai, que aí foi coordenado pela Maria do Rosário Ramalho, e a Rosário estava lá também na criação do Vai com o Nabil, então uma pessoa muito grande, gigante, foi secretária de Cultura em São Paulo também, depois do Nabil,
e fui atuar nesse programa. Então, fiquei trabalhando nessa área com o VAI, em programa de financiamento para coletivos jovens das periferias há muitos anos na secretaria. O VAI, enfim, possibilitou que eu tivesse outras experiências. Então, acabei implantando pontos de cultura na cidade de São Paulo, trabalhei no Ministério da Cultura na representação daqui de São Paulo, trabalhei na Secretaria de Cultura de Osasco, trabalhei em algumas ONGs, como o Instituto Criar de TV e Cinema, enfim. Mas, sobretudo, o que mantém, né, o que nunca acaba, o que nunca para, é essas nossas relações com esses todos coletivos que produzem mostras, festivais, né, e toda a reflexão que a gente faz junto, todas as lutas que a gente faz junto. Então, independente da instituição, o que permanece são as relações de quem está nessa batalha de fazer o direito à cultura chegar nas pessoas com menos acesso, na periferia, nos lugares onde você encontra a concentração de pobreza, né? Então, muitos de nós, a Iracema vem desse DNA, eu venho desse DNA, a Anabela vem desse DNA, a Ivanisa, enfim, né? Que é uma coisa muito forte, que tem uma conexão também com a história do Nabil, né? Nabil foi superintendente de habitação popular e eu cresci numa favela que viveu o processo de urbanização comunitário, articulado e pensado pelo Nabil, lá na ponta, na favela. Também não sabia que era o Nabil. Eu cresci numa favela que foi se urbanizando em sistemas de mutirão. Então, são essas as diversas relações que vão nos cruzando. Eu acho que, assim, esse aqui é um grupo, né? Por mais que eu tenha um olhar mais específico para a cultura, a Iracema... Só uma observação, você falou uma favela criada em sistema de mutirão e tal, eu devo falar para você que o senhor Nabil era secretário da habitação no governo Erundina, e o sistema mutirão nasceu. Exatamente. Então, você já conhecia... Foi no programa, a favela dele foi urbanizada na época do governo Erundina, começou na época, foi a gente... Só que eu nem sabia que o Zio existia. Eu acho que ele era criança nessa época. Fazia 30 anos. Né? E então, Douglas e Benê, primeiro que assim, né, cada um somos uma pessoa, a Bela tem toda uma história, né, de trabalho de gênero, social, de articulação, de raça, Iracema com criança, juventude, adolescência, trabalho de base. Essa mulher é um espetáculo, né? Enfim, não vou nem falar muito mais. Todos nós, né? Ivanisa, enfim, todas as pessoas. Mas o que nos une é uma coisa em comum, que é esse desejo de tornar a cidade um lugar melhor. A cidade um lugar onde a gente possa ter tranquilidade de andar na rua, a cidade como um lugar onde as pessoas têm oportunidades iguais, no campo da educação, onde as pessoas podem ter direito à cultura. Pensar o que é direito à cultura é muito novo para a gente. Uma cidade que não seja racista, que não seja homofóbica, que leve em consideração uma das necessidades mais primárias da população, que é o direito à moradia. Então, assim, o que nos une é esse interesse de uma cidade melhor. A gente vem falando muito sobre a questão do direito à cidade. Por mais que eu venha da periferia, a periferia também é cidade. E a gente precisa fazer com que a periferia entenda isso, e precisa fazer com que as ideias dos gestores, da população, da classe média, da classe alta, que todo mundo entenda que essa é uma cidade só, com territórios e suas particularidades. Mas é uma cidade. E é essa cidade mais bonita, mais viva, mais interessante, né? Mais saudável, que nos une, que faz esse grupo se encontrar. Benê? Então, uma coisa que seria muito importante, que eu gostaria que um de vocês esclarecesse, porque, infelizmente, uma boa parte da população, sobretudo a população da periferia, ela se sente tão distante do poder municipal que ela não faz a menor ideia o que é a Câmara Municipal, qual o papel do vereador.
Isso acaba tornando essa população muitas vezes suscetível a figuras que têm um discurso populista, salvacionista. A gente vê, inclusive, durante as eleições, pessoas que fazem isso, certamente vai acontecer na hora eleitoral, pessoas que propõem coisas na Câmara Municipal que não tem nada a ver com o Legislativo Municipal. Muitas vezes o cara é eleito porque os eleitores não sabem disso. Então, eu gostaria que você esclarecesse aí para os nossos ouvintes sobre a Rádio Cantareira, primeiro, qual é exatamente o papel do vereador, qual é o papel da Câmara Municipal e de que maneira, uma coisa que o Gil falou bastante, eu concordo, de que maneira a Câmara pode melhorar a vida das pessoas, sobretudo a população periférica da cidade de São Paulo. Queria que vocês respondessem. Bom, deixa eu começar, porque eu já tive duas experiências de mandato. Né? Eu acho que isso que você falou é muito real, as pessoas não têm noção. A Câmara de São Paulo, ela é a instituição pior avaliada de todas as instituições na cidade de São Paulo. Né? É a última. Você vê lá 20 instituições, a última é a Câmara. Tá certo? Uma coisa. Eu acho que a Câmara é muito mal avaliada, porque as pessoas também não fazem a menor ideia do que acontece na Assembleia Legislativa. Bom. Não, é verdade. Não, é porque eu acho que não é perguntado. Eu acho que é só perguntado da Câmara, nem pergunta da Assembleia. O pessoal esquece que ela existe. Mas veja, o que o vereador pode fazer? É uma boa pergunta, né? Porque o vereador, ele tem uma função de fiscalização, né, que ela é fundamental. Né? Mas muitas vezes o vereador não consegue. Bom, primeiro, alguns não querem fazer fiscalização, certo? Porque eles entram num pacote de apoio ao governo e não têm independência para poder fazer a fiscalização que deveria ser feita. Né? Então, esse é um grande problema. Segundo, São Paulo é uma cidade muito grande, é uma gestão muito ampla, com muitas regiões. Né? Se tem uma boa razão para a gente ter um mandato coletivo aqui, é porque nós vamos multiplicar nossa capacidade de atuar, né, de fiscalizar. Então, fiscalizar significa acompanhar o que o poder público faz em diferentes áreas, e é muito difícil uma única pessoa conseguir acompanhar a área de habitação, de saúde, de habitação, de cultura, de criança, adolescente, de subprefeitura, etc. Então, né, essa é uma função importante, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo que eu pus no meu Facebook essa semana. Eu recebi aqui umas imagens, né, de uma poda de árvore. Uma poda de árvore num bairro da cidade. Tinham 4 caminhões e 20 pessoas para fazer a poda de uma árvore. Tá certo? Quer dizer, obviamente, nós estamos pagando 20 pessoas e 4 caminhões. Certo? É um trabalho, né, de fiscalização. Claro que aí tem superfaturamento. Ou quando não tem superfaturamento, tem desperdício de recurso. Que às vezes você perde o recurso não é só por superfaturamento ou por corrupção. É porque, né, você põe... É claro que ali, né, aquela empresa ela tem lá o FII dela, né, os 30%, 35% então, tudo que ela contrata de trabalhador, de serviço, ela põe o dinheiro em cima disso. Então, ela está ganhando mais. Quanto mais ela for. Isso é uma pequena parte. Agora, veja bem, montaram um hospital de campanha no Pacaembu, tá certo? Que já foi desmontado. Certo? Quanto aquilo custou? Tá certo? Quanto que a prefeitura gastou? Para onde foi aquele dinheiro? A gente sabe que o estado do Pacaembu ele estava concedido já para uma empresa privada. Essa empresa privada recebeu por esse tempo que o Pacaembu foi ocupado, né? Vou dar outro exemplo. O Ibirapuera foi concedido por uma empresa privada, tá certo? A Câmara aprovou essa concessão e a Prefeitura fez o edital e aprovou e levou para frente. Nessa concessão, por exemplo, o concessionário vai ficar 35 anos para gerir o Ibirapuera e ele não é responsável pelo contrato de fazer a manutenção da marquise. E a marquise está caindo. Tá certo? Então, agora tem um pedaço da marquise do Ibirapuera que está interditada e a prefeitura tem que ir lá pôr dinheiro porque a concessionária não... Agora, para isso, alguém precisava ter lido aquele contrato e falado, olha, isso aqui não pode ser desse jeito.
Então, você precisa ter capacidade de fiscalizar. E se a gente tiver a capacidade de fiscalizar, nós vamos ter um melhor serviço para a população. Então, isso é a parte de fiscalização, que é uma parte. Outra parte é de proposição de projetos e de programas e de regulamentação. Então, o Gil acabou de falar aqui da história do VAI. O VAI, ele foi consequência de um trabalho do parlamento, né? Eu fui presidente da Comissão da Juventude, né? Dizer o que é o VAI, porque boa parte aqui dos nossos ouvintes talvez não saibam o que ele é. Podia explicar assim rapidamente? O VAI chama Programa de Valorização de Iniciativas Culturais. Ele é um programa que todo ano tem um edital, jovens da periferia se inscrevem com um projeto e recebem um recurso baseado nesse projeto, que hoje deve estar em torno de 40 mil, não é? Começou por 15 mil, lá em 2002, em 2003, quando nós fizemos o programa, era 15 mil, foi sendo reajustado nesse período, hoje é 40 mil. Então, isso criou um programa que hoje já teve mais de 2 mil projetos que foram apoiados por esse programa, e grande parte da cultura periférica de São Paulo, né, ela cresceu, né, com apoio do VAI. Então, foi criado por um projeto de lei, certo? Então, isso é uma área propositiva. Terceira coisa, regulamentação. Então, a gente fala muito do plano diretor, ou podemos falar aqui do zoneamento, que eu fui o relator, né, por 2 oportunidades. O que estabelece o plano diretor? Ele estabelece as regras de como a cidade deve ser ocupada, tá certo? Ou, por exemplo, quando um proprietário de um terreno ou um imóvel vazio tem que ser punido, porque manteve um terreno ou um imóvel vazio numa área que tem infraestrutura. Então, isso é uma regulamentação, né, que é feita. Então, várias outras. Então, por exemplo, se tem uma área verde hoje que é preservada, aí a Cantareira, por exemplo, que está aí próxima de vocês, que dá nome à rádio. A Cantareira tem uma lei que é aprovada na Câmara, né, que diz que aquela região é uma região de preservação ambiental, né? Obviamente, precisa ter a fiscalização da prefeitura para poder acontecer, tá? Mas, de qualquer maneira, né, precisa ter uma lei, né? Porque muitas vezes os proprietários querem mudar as leis. Nós tivemos recentemente, por exemplo, um empreendimento imobiliário do lado da aldeia indígena, os Guaranis, ali na região aí de Pirituba, né? Aquilo se a lei pode permitir ou não. Nós conseguimos, no plano diretor, por exemplo, criar na lei uma área de proteção ambiental nas terras indígenas que foram definidas pela FUNAI, né? Isso ampliou enormemente a aldeia Guarani do Jaraguá, que era muito pequenininha ali do lado da Anhanguera, e hoje ela tem uma área muito maior, que é do povo Guarani, né? Isso está definido no plano diretor, que foi aprovado na Câmara, e foi inclusive, né, o plano diretor foi elaborado originalmente no Executivo, mas foi na Câmara que teve o debate público, que se ouviu a sociedade, e aí então se pôde incluir questões como essas, né, que eu falei aqui, por exemplo, a proteção das áreas indígenas. Mas eu queria deixar um pouquinho para a Anabela e para... Eu até queria saber da Ira. Não, Anabela, você vai falar? Eu queria falar que eu acho que tem uma questão que é muito importante nessa fala do Nabil, que é a cidade, ela é uma estrutura complexa de luta de poder, né? Áreas e regiões são mais assistidas do que outras áreas. Então, o vereador, ele também é quem olha, né, consegue olhar a cidade como um todo e perceber as áreas de desequilíbrio, sem determinar um mapeamento do que é periferia e centro, mas do que está sendo mais abastecido ou menos abastecido dentro da cidade, e que tipo de abastecimento é esse? O que é necessário de fato? O que a cidade tem sobra e o que a cidade não tem nada, né? Eu acho que isso também é um olhar, muitas vezes, eu acho que
ele vem nesse exemplo do Nabil sobre a poda da árvore, mas ele também se manifesta em outras questões, tanto em políticas públicas, em questões que são muito beneficiadas e outras menos, ou pensar a cidade como estrutura física, que eu acredito, como moradora da periferia, que é um fator fundamental hoje dentro da cidade, né? A gente percebe que as áreas que foram urbanizadas no governo Erundina nunca tiveram uma manutenção. Então, se você imagina estruturalmente uma caixa de esgoto que foi construída para uma família de 3 pessoas, hoje comporta 8. E quem trocou a caixa de esgoto? Quem trocou o encanamento daquela área? Né? Então, a gente vai ver um índice alto, por exemplo, né? Estou dando isso como exemplo, de desabamento em áreas periféricas pela falta de manutenção urbana, né? De olhar como está a rede de água, esgoto, né? Eu acho isso super importante dizer, porque esses dias não, já faz alguns meses, eu estava num debate sobre questões fundamentais de periferia, falando o que era mais importante, e eu lembro que eu falei que as empresas hoje de saneamento básico e água de São Paulo não fornecem, não existe um padrão de esgoto em áreas de periferia, né? Você não vai lá, não é como a água que o cara, ou a luz, tem um relógio específico, você vai lá, é colocado, e aí tem uma estrutura. O esgoto é uma coisa dentro das periferias de São Paulo muito variáveis. Eu lembro que uma pessoa ficou muito chocada, como falou assim, não, mas a Sabesp vai lá e coloca uma caixa de esgoto. Eu falei, não. Né? Imagine se acha que em Paraisópolis cada casa tem uma caixa de esgoto, uma fossa, não, porque a estrutura da cidade ela é pensada principalmente a partir do capital de cada indivíduo e menos como política pública social. Então, olhar, né, eu acho super interessante, a gente precisa olhar para os desabamentos, mas antes disso, né, antes da gente ir lá e remediar uma coisa que está acontecendo, existem antídotos, né? Eu acho que nós, como vereadores, o nosso papel é olhar os antídotos que essa cidade precisa. O que precisa vir antes, né? Ela precisa de um tratamento, a gente pode dizer na linguagem de hoje, né, terapêutico, antes da gente trabalhar ela diretamente na veia, né, na alopatia, né? A gente pode trabalhar dentro da cidade em outras medidas. Eu acredito que essa chapa tem isso como princípio, poder olhar a cidade a partir dessa diversidade de áreas, porque a vida dentro da cidade cada vez fica mais complexa, né? A complexidade urbana vai ficando, né? A partir de uma cidade de direito, né? Como o Gil falou, uma cidade que reconhece o público GLBTQ, uma cidade que reconhece a sua população negra, indígena, isso torna a cidade complexa. E aí pensar a vereança numa cidade complexa é necessário pluralidade de olhar, pessoas com possibilidades de trabalho diversificadas, com olhares diversificados, experiências diversificadas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante do que São Paulo precisa hoje, né, como cidade. Você colocou aqui uma formiguinha aqui, porque eu estou preocupado, porque daqui a pouco vocês vão sair, mas você me colocou uma pergunta para Iracema, porque você falou dessa complexidade, né? E eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu tive uma experiência no mandato que era ligado à habitação, né? Que era bem a Iracema, né, Iracema? E o que aconteceu? Belo dia chegou um pessoal lá, e como a gente tinha uma das subprefeituras, né? Vou ficar citando muito aqui, mas chegou o pessoal e eles tinham invadido ou ocupado um terreno e a ocupação estava crescendo e era perto de um mangue. Então eles queriam que a gente pegasse os equipamentos e aterrasse o mangue, entendeu? Ou seja, aterrar um mangue, não sei se vocês estão me entendendo, quer dizer, para eles tanto fazia, eles queriam ocupar aquilo lá. E eu, Iracema, sinceramente, lá dentro do mandato, como era muito ligado à habitação, eu tive
eu não conseguia dizer, olha, não pode fazer isso. Não sei se estão me entendendo. Como é que você vê essa questão? Porque aí, no mandato coletivo, não tem nem condição de se imaginar aterrar um mangue, acredito eu, né? Mas o movimento de moradia, ele é premente, ele é a vida, né? É muito complicado você chegar e explicar, olha, e a cidade, né? Queria saber, tendo essa experiência, como é que você vê a sua participação nesse mandato aí? Aceitar o desafio para o mandato coletivo, eu venho de uma realidade que é de colegiado, tanto no Conselho Tutelar quanto no Conselho de Direito, né? Então, eu venho dessa experiência de fazer a interlocução com os diversos segmentos, de dar voz, né, às diversas realidades do segmento e também as diversas realidades da cidade, né? Na questão da garantia do direito, eu penso que esse mandato coletivo ele possa efetivamente ser a voz da população. Então, é muito mais fácil quando você divide de forma colegiada uma ação, você consegue ter diversas leituras, você consegue ter diversos olhares para as diversas realidades da nossa população. Então, quando eu pessoalmente aceitei esse desafio, sobretudo, de trazer essa população que nem conhece o parlamento, que não conhece a Câmara, que às vezes confunde o papel do legislador com o papel do executivo, né? Por vezes a população vê no papel do vereador o salvador da pátria, quando, na verdade, ele legisla, controla, fiscaliza o próprio executivo municipal. Porque o nome já diz, né, o executivo executa, inclusive, aquilo que o legislador aprova, né? Mas, para a população não tem esse entendimento, né? A população acha que o vereador é o salvador da pátria, né? Então, acho que nós precisamos desconstruir isso na população como um todo, né? E efetivamente levando que dentro dessa engrenagem toda, né, que é o poder público, enfim, que cada um dentro desse sistema tem um papel e é um ator importante. No entanto, cada um tem o seu papel, né? E na questão da garantia dos direitos humanos como um todo, na garantia do direito à saúde, à habitação, à educação, né, à segurança alimentar, nós precisamos efetivamente trazer a voz do povo para dentro da Câmara. Então, eu aceitei esse desafio no sentido de que aqui nós estamos instalados em várias regiões da cidade, cada um de nós vem de um segmento diferenciado e que vai poder fazer com que esses diversos segmentos, essas diversas regiões, elas possam, de alguma forma, ter voz dentro da Câmara Municipal. Por exemplo, na questão da infância e da adolescência, na questão dos conselhos tutelares, por exemplo, né? Nós reclamamos porque nós temos hoje um corpo de conselho tutelar que descaracterizou a origem efetivamente de defensor da garantia de direito da criança e do adolescente. E isso por quê? Isso porque nós ainda operamos com uma lei de 1991. Não é? Então, a Câmara Municipal de São Paulo deve, para a infância, como prioridade absoluta, a modificação dessa lei, para que a gente possa ter um processo de escolha diferenciado, para que a gente possa fazer com que todos os atores do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente cumpra com seu papel, né? Então, eu vejo o papel do legislador de fundamental importância e compartilhar
esse papel vai ser muito importante, sobretudo para todos nós aqui, que cada um traz no seu gene, no seu DNA, uma inserção, sobretudo nas periferias da cidade de São Paulo. Tá, eu quero pedir desculpa porque eu fiz uma confusão da Moradia Ivaniza. Você é do Conselho Tutelar. Eu peço desculpa, mas você foi muito cortês. Agora, eu queria o seguinte, vocês estão trocando aí, mas quando for trocar, pode pedir a palavra, vocês acham que não tem, a gente faz alguma despedida, né? Tá certo? Não sei se quem vai mais sair. Eu acho que eu, né? Tem mais uma para entrar. Então pode despedir do pessoal. Se o pessoal que saiu quiser voltar a fazer a despedida, também é bom. Tá certo. Tá. Então, eu acho que nós precisamos realmente apoiar esse novo jeito de legislar, né? Apoiar essas candidaturas coletivas que estão surgindo, sobretudo na cidade de São Paulo, e nós, enquanto co-candidatos, nós estamos aceitando esse desafio e esperamos que a população da cidade de São Paulo também apoie essa nova forma posta nesta eleição de 2020. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que teremos várias outras oportunidades de dar continuidade a esse papo. Com certeza. Bom, agora temos aqui Ivaniza e o Beto. E a Raíssa. Fala, tudo bem? Vocês estavam ouvindo aí, né, nosso bate-papo. Vocês viram que a gente estava... Por isso que a gente não falou mal de vocês, porque nós vamos falar mal só pelas costas. Né? Mas a gente está debatendo a questão da importância aí dos vereadores e tal, da Câmara. Uma última questão aí. Primeiro, eu gostaria que quem entrou apresentasse, falasse de vocês. Vamos começar pelas mulheres. Raíssa, pode ser? Pode. E até falar um pouco da questão do coletivo e tentar se responder um pouco sobre o que vai ser esse coletivo numa administração, quais contribuições para uma administração que seja... Esse coletivo é de esquerda, nós não podemos, né, negar isso, né? Certo? Ou seja, na situação ou na oposição, o que vier de importante esse coletivo aí? Mas primeiro se apresenta, fala um pouco do coletivo e colocando essa questão aí para debate. Oi, gente, boa noite. Qualquer uma outra questão que se queira colocar aí, está aberto, hein, gente? Por favor, se não gostou da pergunta, pode mudar e responder outra coisa. Faz que nem a Iracema, que eu perguntei errado para ela já falou, não, deixa eu falar do meu conselho aqui. Ela estava... Obrigado. Aqui eu acho que todos nós temos a centralidade do direito à cidade, na complexidade de todo esse direito, né, de todas as suas faces, porque qualquer um aqui que você perguntar, a gente vai tentar responder, a gente não vai fugir do desafio, então pode fazer também, pegadinhas. Bom, bem brevemente, assim, eu sou a Raíssa, eu sou arquiteta urbanista de formação, mas hoje eu estou como doutoranda no planejamento e gestão do território, e eu trabalho com algumas questões como o direito ao meio ambiente na cidade, olho a questão metropolitana e da água dentro da cidade de São Paulo já há alguns anos, então acompanho essa discussão, tento construir teoricamente e na prática também, porque nos últimos anos me envolvi na UBR Cidades, que é uma construção de uma agenda para a cidade de São Paulo, a partir da união de diferentes pensamentos, de gente que é da academia, de gente que é do campo, que é da militância, para essa agenda mesmo para a cidade. Então, eu peguei um pedacinho da pergunta que a Iracema acabou respondendo, e eu acho que também posso direcionar a tua pergunta agora sobre
a importância de ter uma gestão municipal de esquerda, ou, enfim, que a gente seja de situação, com certeza. Eu acho que, assim, a cidade de São Paulo tem demandado uma junção de forças para a gente ter um futuro diferente, né? Para a gente ter um futuro com solidariedade, e eu acho que isso que a pandemia tem mostrado para a gente. E a gente sabe que solidariedade é uma marca de quem tem o coração humanista, de quem é progressista, de quem entende a diversidade. Quem constrói tudo isso é, historicamente, e por sorte ou por escolha, a esquerda. Então, eu quero estar do lado dessa cidade do futuro, dessa cidade que seja solidária e que seja construída pelas diversidades e por todo mundo. Então, não me alongando mais aqui, porque temos outras apresentações, mas rapidamente, acho que eu daria essa construção solidária e coletiva como passo para o nosso futuro. Assim. E isso é, de fato, construir junto. Então, eu respondo por aí. E convido a minha colega Evanisa. Ivani, é contigo. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite. Acho que é muito bom a gente estar indo conversando e se apresentando, né? E apresentando não só a gente, como cada um como indivíduo, mas como a gente vai construindo essa ideia coletiva, né? Meu nome é Evanisa, eu sou militante do movimento de moradia, do movimento de reforma urbana, já há mais de 30 anos, e sempre atuei com processos que tiveram a marca de ser processos coletivos, ou seja, que a importância sempre foi, não de uma pessoa, de uma representação, mas sim da capacidade de juntar gente em torno de um objetivo comum. Então assim, desse jeito a gente constrói casa, desse jeito a gente constrói política, a gente constrói propostas, a gente já construiu lei. Então, a ideia do coletivo para a Câmara de Vereadores, ele nasce de uma experiência concreta, né, de uma forma de fazer que a gente acredita já há muito tempo. E a gente acredita porque é a forma que você consegue, não que não vai ter erros, mas ao contrário, que consegue ir corrigindo ao longo do trajeto, consegue ir olhando, né, a abrangência dessa atuação a cada passo. E que tem, ou seja, só é bom se as pessoas vão juntos, só é bom se é uma prática que as pessoas estão convencidas e tão convencidas dela que ajudam a empurrar. Então, o Nabil, eu estava acompanhando antes de entrar, né, no Facebook, o Nabil falou, por exemplo, de uma série de leis, uma série de conquistas que a gente teve e que muitas vezes os governos não implementam, né? E só implementou quando o movimento popular organizado, a sociedade organizada, empurrou para acontecer isso, para essas coisas passarem de ideias, passarem a ser lei, e de lei passar a ser prática concreta. Então, acho que é essa um pouco também a nossa função, né, nesse mandato coletivo, né? Atuar nessas diversas áreas que, juntas, somadas, chamam direito à cidade, a gente pode chamar de direito à cidade, pode chamar de cidadania, né? Para poder fazer para que a cidade possa implementar efetivamente esses direitos, né? Então, essa é a construção que a gente está buscando fazer com essa nossa candidatura coletiva. Obrigado. Parabéns. Por fim, aí, o grande Beto Custódio entrou, saiu, está aí agora, né, Beto? Vamos lá. Tá certo. Muito boa noite a todos vocês. Queria cumprimentar a todos os organizadores e ouvintes, internautas da Rádio Cantareira, especialmente o Douglas e o Benê, que fazem exatamente o papel de âncoras nessa situação. Eu queria cumprimentar também aqueles que estão nos ouvindo aqui da Freguesia, da Brasilândia, Pirituba, Perus, Jardim Paquetá, gente que a gente sempre tem contato aí, que a época que quando fui candidato a vereador, tive o privilégio de ter alguns votinhos aí, quando ajudou na totalidade dos votos aqui para a Zona Leste. Sou morador de Guaianazes, né? Venho das comunidades eclesiais de base, especificamente da Pastoral da Juventude do Meio Popular, a chamada pastoral terrorista da Igreja Católica, mas graças a Deus somos terroristas sim, porque queremos o bem, queremos moradia, saúde, educação, liberdade, arquitetura urbana, né? Arquitetura humanística, e queremos o bem das pessoas e não a morte como os fascistas querem hoje. Então, para desfazer essa questão de que a PJMP é um monstro da Igreja Católica, eu diria o contrário, é o santo da Igreja Católica. Oxalá
todas as religiões, seja evangélicas ou católicas, que tivessem uma pastoral como uma PJMP. Então, a Rádio Cantareira está de parabéns por abrir esse espaço democrático, né, para me apresentar. Além de ter sido membro, e sou ainda membro da SEBS, fui professor da escola pública durante meus 32 anos de educação, por isso sou aposentado da educação, né, e também tive o privilégio de ser assessor da sempre companheira Luísa Erundina de Souza, né, Luísa Erundina Enedina Carvalho de Souza, que foi prefeita de São Paulo. À época, o Nabil foi, se não me falha a memória, secretário de habitação, de AB, né? Era da SEAB, se não me falha a memória, e eu tive aqui na subprefeitura de Guaianazes, né? Após isso, eu acabei indo para uma disputa bastante interessante, que foi a questão da vereança, né? Fui vereador de São Paulo por quase 25 mil votos no primeiro momento, e depois 35 mil votos na última eleição. Em seguida, eu fui convidado para ser assessor do senador Aloysio Mercadante, e depois disso fui assessor fui diretor de comunicação da CEAGESP, a maior centro de distribuição alimentícia do país, né? E o terceiro da América Latina. Por último, ainda continuo sendo assessor da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em Brasília, onde eu conheço lá, todo dia tem confusão, encrenca para resolver a questão da água, da moradia. Então a Evanisa está sempre ali. O Nabil foi falar para a gente lá sobre a questão da mobilidade urbana, o que é um plano diretor. Então, e o quinto motivo, sou amigo, né, sou companheiro do Nabil Bonduque, com quem fui vereador aí por pelo menos 4 anos. Então, quero dizer que estou muito satisfeito, não sou mais candidato, não me serei candidato a vereador, nem a deputado, não vou disputar nenhum espaço no Legislativo de São Paulo ou qualquer parte do país, mas aceitei o desafio de compor essa chapa coletiva. Por quê? Porque tem Gil, que representa um dos movimentos mais importantes do país, LGBTQI e mais outras, né, divergências que nós temos no âmbito aliás, não é divergência, é convergência no âmbito da diversidade, né? Temos também a companheira Evanisa, que eu já falei aqui, é a nossa mestre maior no âmbito da moradia, conquistas importantes, a Anabela, a companheira Raíssa, que é essa jovem que eu, cada dia que eu a ouço, fico mais assim, querendo conhecê-la pessoalmente, né? E vamos trocar muitas ideias. A Iracema, que já conheço, tem muito a ver com a minha ação aqui de SEBS, né? É uma das minhas mais motivadoras da lei da criança e adolescente de 90 a 91, também feita no governo do PT, feito no governo de Luiz Erundina, né, no governo progressista. E, por último, companheiro Nabil Bonduque, com quem tive o privilégio de ser vereador, como já disse, que foi aí especialmente na questão da cultura. Quero dizer Beto, que a Câmara Municipal... Exatamente por essa sua experiência, que eu gostaria muito que você desenvolvesse um pouco mais sobre essa questão que a gente colocou, porque ser vereador de oposição ou de situação deve ser muito diferente do que ser um mandato coletivo de oposição e de situação. Isso que eu estava mais ou menos, como você tem essa grande experiência na Câmara, entender como seria esse mandato, né? O que ele contribuiria? O que falou, é uma questão muito concreta. Como seria a mecânica do mandato político? Como isso funcionaria na prática? Independente de quem ganhar o executivo, que a gente espera que seja um candidato progressista, esperamos todos nós, vamos nos esforçar para isso, né? Mas como seria a atuação? Como seria a organização desse mandato? Né? Porque 7 pessoas, haveria um rodízio, como é que seria isso? Então, na verdade, depois o companheiro Nabil pode fazer uma síntese dos objetivos gerais, mas o mandato coletivo, ele é tudo decidido coletivamente. Tem um nome que oficialmente é colocado no Tribunal Regional Eleitoral, é registrado, tem o seu número, né? A diferença é que o Nabil não tomará decisão como nós tomamos em outros momentos, em outrora, em outras ações. Ele vai fazer uma reunião, né, com departamentos, com pessoas, esses chamados co-candidatos, co-candidatas,
vão representar toda a sociedade da cidade de São Paulo. Então, nós vamos ter a questão da diversidade sexual, a questão do movimento de luta por moradia, saúde, educação, transporte, direitos humanos e etc. Então, essa miscigenação, essa troca, ela será coletivamente resolvida. Então, não é mais assim, eu, por exemplo, que fui vereador durante 8 anos, eu tomava uma decisão pessoal, eu sonhava com alguma coisa, ia lá e protocolava um PL. Não é assim. O projeto de lei vai ser discutido, será discutido com certeza no meio, entre essas 7 pessoas. O Nabil, com certeza, sendo a principal pessoa, ele vai ouvir essas pessoas. É por isso que nós estamos compartilhando essas ideias e ideais, e vamos apresentar, e vamos ter argumentos também coletivos, né? Não existe ainda, pela própria legislação, pela própria Constituição, não há uma lei federal que organiza, que disciplina o funcionamento de um mandato coletivo. Porém, como diz o nosso sempre amigo Luiz Eduardo Greenhalgh, a luta faz a lei. Então, nós queremos lutar para que essa ideia do mandato coletivo seja lei, efetivamente na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, o companheiro Nabil e outros parceiros, como, por exemplo, o companheiro Paulo Teixeira, que é um dos deputados federais, e outros deputados de todos os partidos de esquerda também vão trabalhar para que isso seja efetivamente. Então, Nabil, eu queria dizer, e também ao Benê e ao Douglas, que é uma das primeiras experiências, não é a primeira, é uma das primeiras, e com certeza dará certo. Dará certo porque coletivamente se resolve muito rapidamente os anseios, os sonhos, a vontade da população. O que não pode é hoje a gente, por exemplo, como é que nenhum vereador de nenhuma legenda está hoje discutindo, por exemplo, a questão do ensinamento remoto. Não está exigindo, quer dizer, a Prefeitura de São Paulo tem que colocar computador, tem que colocar celulares e Wi-Fi em todas as regiões da capital de São Paulo. Nós não podemos matar a nossa juventude, as nossas crianças, jogando-as para o retorno às aulas. Então, qual é o vereador, qual é a vereadora que está fazendo esse pleito? Com certeza o mandato coletivo faria isso full time, faria isso com a maior inteligência, com a maior capacidade do mundo. Então, eu tenho aqui toda a minha satisfação de participar desse coletivo, que tem uma das maiores qualidades que a gente viu em São Paulo. E com certeza, olha aí, a grande maioria, homens, pensa o negro, pensa a diversidade sexual, pensa os direitos sociais e pensa os direitos humanos, que não é defender o bandido, como muita gente diz por aí, é o contrário. É dizer que o bandido tem que estar preso, mas quem tem seus direitos tem que estar solto e ter liberdade para ir atrás das suas reivindicações. É isso. Acho que tem uma questão... eu queria fazer uma proposta, porque nós estamos chegando no final, né? O negócio passa rápido, que é bom, né? Que fosse assim, que a gente fizesse novamente, as damas primeiro, né? E vocês, obviamente, falam o que acham de importante falar, livremente, e já fazem as despedidas. Então, a gente vai com a Raíssa, Evaniza, aí o Beto fala, né? E fechamos com o Nabil. Pode ser assim, gente? Eu tinha proposto da Evaniza começar agora para a gente fazer o rodízio, mas pode ser assim. Não, bom, já que a gente... eu falo já. Já que a gente está se despedindo, eu só quero deixar um abraço aqui para o pessoal da Zona Norte, que é uma parte da cidade que eu amo de paixão. Ainda não tive a oportunidade de conhecer as aldeias que a gente tem aí de resistência, dos Guaranis e tudo mais, mas eu vou com muita frequência para Perus, ali no acampamento que o MST produz, regeneração ambiental e florestal, e produz alimentos orgânicos a um bom preço, inclusive, quem é da Zona Norte vai ali comprar na divisa com Cajamar, e eu tenho sempre o prazer de estar por ali. Então, para mim, é incrível, é um prazer falar com a Zona Norte, apesar de saber que aí na Brasilândia a gente tem um projeto de pesquisa na Federal do ABC, que a gente está acompanhando diversas áreas da cidade onde a Covid tem atacado mais a população. Então, a gente sabe que Brasilândia é um lugar que está passando por um drama muito grande e que precisa da assistência, precisa do olhar do poder público também para essa questão da Covid.
espero que com a força e com a resistência local a gente consiga alguma coisa, mas que também a Prefeitura e a Câmara passem a olhar para esse território que está tão frágil aí da cidade, né? Tanto em termos ambientais quanto em termos sociais. Então, eu queria deixar essa força também para as famílias. Enfim, você vai para Perus, né? Você deve ter observado o que o Rodoanel fez aqui na região, né? Sim, sei, é dramático, é absurdo. São esculturas que destroem a noção de bairro, né? Acho que dá uma... É assustador quando a gente anda pela Zona Norte e chega em alguma... E na Zona Sul também isso tem começado a aparecer, assim. Tem uma função Rodoanel, mas que eu questiono muito. Se pessoalmente, academicamente, nas pesquisas, assim, acho que a gente precisa discutir a função de transporte urbano e toda essa relação que os bairros acabaram passando, que é uma cicatriz na nossa metrópole, né? Então, enfim, eu deixo aqui o meu abraço para o pessoal que está aí na Zona Norte, as famílias, e um beijo especial para Julieta e para Tamires, lá da freguesia, que são grandes amigas da minha vida. Legal. Bom, valeu, obrigado. Evanisa, você agora... Eu aqui, eu deixei você depois, aí tomei bronca da Raíssa, você viu? Manda bala. Não, então, eu acho que então, o que eu queria comentar é o seguinte, né, que mais do que uma candidatura, uma vaga de vereança, né, a gente está fazendo aqui uma mexida, né, uma mudança cultural na cultura política do nosso país. Acho que a gente é mais ousado, assim, a gente é mais atrevido, né? Que a gente está querendo... Falei, meu Deus do céu, esse pessoal junto, né, aquela loucura boa, né? Exatamente. Não, e para a gente começar a questionar coisas, né, que parecem sempre, né, que foram desse jeito, né, aquilo que eu estava ouvindo primeiro, que as pessoas não sabem o que é um vereador, ou pior, né, olham um representante como se ele tivesse mais poder, né, do que o representado. Olha que inversão de valores, né, é ao contrário, ou seja, o representante só tem alguma voz se o representado der para ele essa condição. E a gente o tempo todo vê uma inversão disso, né? Ou então uma relação que ela é uma relação de subserviência, uma relação de troca, uma relação de cidadão de segunda classe. A ideia aqui é bagunçar mesmo, né? É falar, olha, ao contrário, né? O mandato está a serviço, né, daqueles que querem mudar as coisas, daqueles que querem fazer as coisas acontecerem e muitas vezes não tem voz, né, não tem espaço para colocar isso em prática, não tem lugar para fazer isso e muito menos apoio de política pública. A experiência do VAI, ela é interessante porque ela começa exatamente isso. Olha, ela começa num grupo de pessoas que tiveram uma ideia, queremos fazer uma coisa. Por que não pode ter política pública que apoia essa iniciativa em cada lugar? E isso vale para a cultura, isso vale para a saúde, isso vale para a educação, isso vale para a habitação, vale para várias coisas que, ao contrário, valorizar é que seja bom que as pessoas se mobilizem, as pessoas se levantem. Nessa pandemia, a gente viu uma coisa muito triste, né, na verdade, mas tem um lado interessante, que a sociedade civil organizada, os movimentos populares, as ações de moradores, os coletivos culturais, o pessoal que joga bola, né, chegaram aonde a prefeitura não conseguia chegar. Chegavam nos bairros mais afastados, nos bairros mais empobrecidos, com a população mais vulnerável, que, vou dizer para vocês, que não tinha nem noção, a prefeitura não sabia onde estavam, né, essas pessoas. Por quê? Porque só quem vive aquela realidade sabe aquela importância que tem. Então, a ideia de que, né, a gente consiga valorizar as iniciativas das comunidades, né, trazer isso para uma política de verdade, né, e que ela tenha voz, que ela possa dizer, por isso que o mandato não vai ser só dos 7 co-vereadores, né, vai ser um pouquinho mais complicada a história, né, o mandato, a nossa ideia é que ele seja de um coletivo muito maior e que a gente esteja a serviço dessas iniciativas, né, movimentos, coletivos, formas de organização que a população tenha. É para isso que a gente está se dispondo, né? A gente entende que política é muito mais do que
uma projeção individual, pessoal, né? Mas ela é serviço. É nisso que a gente acredita. Então, muito obrigada pelo convite. Acho que foi muito importante para a gente estar fazendo esse debate, né? E vamos ter outros momentos para discutir coisas concretas e que a gente pode implementar na nossa cidade. Legal, obrigado. Beto. Obrigado, Ivanilza. Obrigado, Ivanilza. Beto. Está aberto aí o seu microfone? Não está aberto. Está aberto. Sim, agora abriu. Então, Douglas e Benê, primeiro, uma das coisas que esse mandato, não tenho dúvida alguma, que nós vamos pautar para discutir, é a questão da democratização dos meios de comunicação. Não dá mais para o Brasil, para o mundo, especialmente o estado de São Paulo, mas não menos os outros estados, conviver com o oligopólio, ou monopólio, vamos dizer, dos meios de comunicação. Então, eu queria parabenizar a comunidade, a Rádio Cantareira, por essa possibilidade de poder levar algumas dezenas ou milhares de pessoas informações tão importantes como nós estamos cuidando aqui. A segunda questão que eu quero dizer para essa região, eu tenho o privilégio de dizer que aí, se não me falha a memória, na Edgar Facó, está localizado um dos maiores e melhores bispos do mundo, Dom Angélico Sândalo Bernardino, que foi exatamente com quem eu tive o privilégio de fazer a primeira comunhão nos anos 70. Eu queria mandar um grande abraço. Eu sei que ele não está ouvindo, que também não está bem de saúde, mas queria dizer, e de forma muito interreligiosamente falando, né, que os orixás, que todos os santos abençoem esse grande homem que é Dom Angélico Sândalo Bernardino, quer dizer, o melhor bispo, né? Acho que quem empata com ele foi Dom Pedro, que lamentavelmente teve que ser sepultado recentemente, mas esses homens merecem o nosso respeito. O padre Júlio Lancelotti, muita gente que, pastor Jair, muita gente que luta pelos pobres de fato. E também queria aproveitar a oportunidade e dizer que a palavra vereador, como estudante de letras e trabalhador na área de semiótica, vereador é exatamente ver a dor e tentar arrumar algum remédio para superá-la. Não é apenas olhar, não é apenas observar e ter o seu salário, ter os seus assessores e ter os seus privilégios. É ver a dor e procurar resolvê-la. Para isso tem que ter, sim, o papel da Câmara Municipal de São Paulo. Eu não tenho dúvida alguma que esse mandato coletivo, né, acompanhado e chefiado, no bom sentido, pelo companheiro Nabil, ele dará respostas a esta questão que nós colocamos. Qual é o papel da Câmara Municipal? Fiscalizar, exigir e acompanhar e denunciar o poder público, que hoje está jogado às traças. Tudo que foi feito em outros momentos, como o Celso, por exemplo, está sendo desativado, priorizado, precarizado, quer dizer, as praças Wi-Fi não tem mais. O companheiro Simão Pedro propôs lá como secretário e fez dezenas, eu diria aqui pelo menos 100 praças com Wi-Fi, que é onde você pode, por exemplo, se eu quero assistir esse programa agora, com Wi-Fi eu assisto. Agora, nem sempre a minha internet me dá condição. Então nós temos que ter Wi-Fi em toda a cidade, em todo o país, em todo o espaço físico, né? E por último, eu queria aqui primeiro parabenizar vocês pela coragem. Oi? Wi-Fi, quando se fala em direito à cidade, não, Wi-Fi é um direito de quarta geração, né? Com certeza, com certeza. E nós temos aí uma cidade de excluídos, se pensarmos dentro do que você está falando aí, né? Exatamente, e com certeza, Nabil e todos nós vamos lutar para que isso efetivamente aconteça. E por último, eu queria dizer o seguinte, ó, hoje, o prefeito de São Paulo não dá nenhuma resposta às expectativas da periferia. Eu nem vou falar o que aconteceu lá em Minas Gerais, onde o poder público, o judiciário, está despejando quase 500 famílias. Um assassinato, né, um verdadeiro genocídio às famílias brasileiras. E aqui em São Paulo não é diferente. Aqui, divisa com Guaianazes, onde eu moro, aliás, eu sempre morei aqui os meus mais de meio século, né? Agora, recentemente, tive que mudar para uma área mais próxima do centro, mas nesse momento eu estou em Guaianazes, onde a minha mãe reside, meus pais
residem. Em Guaianazes, recentemente, teve aqui uma desapropriação de quase 1.000 famílias, divisa com Ferraz de Vasconcelos. Isso não pode acontecer. E o prefeito de São Paulo não responde. E o pior, nós não temos hoje uma candidatura que coesione a toda a esquerda paulista. Nós, aí, Nabil, eu, Raíssa, Evaniza, Gil, né, a Iracema, a Anabela, todos nós vamos brigar para que tenhamos uma candidatura com uma frente ampla de apoio. Não pode ser só o PT sozinho, não pode ser só o PCdoB sozinho, nem o PSOL. Eu não vou falar que outros partidos, porque também democraticamente aceito, se democraticamente eles forem vitoriosos. Mas se a gente organizar a frente de esquerda, com certeza nós vamos ter um prefeito ou uma prefeita que responda às expectativas dos movimentos sociais. O PT sozinho, o PSOL sozinho, PCdoB sozinho, vamos aqui dizer PSB sozinho, ninguém vai, tem que se juntar. Até as convenções, com certeza, temos essa esperança. Então, nosso muito obrigado, parabéns à Rádio Cantareira e ao Douglas e Benê, que são os âncoras nesse momento, tá certo, desse grande programa. Parabéns aos meus companheiros e companheiras que estão nessa chapa coletiva, e viva o socialismo, viva de verdade a revolução socialista. Muito obrigado. Obrigado. Falou bem. Valeu, falou bem. Nabil. Bom, eu não preciso mais falar nada, né? Depois dessa gente maravilhosa toda aqui, né? Vocês já entenderam. É por isso que ficou por último, que todo mundo já pegou as partes do bolo, agora você tem que dar um jeito. Na verdade é o seguinte, eu acho assim, acho que todos já falaram coisas muito importantes, eu queria falar o seguinte, aprofundando um pouco do que a Vanessa levantou. Nós precisamos fazer uma mudança, uma reforma política nesse país, tá certo? Nós precisamos alterar muito dos procedimentos, como funcionam hoje nossos parlamentos, e essa proposta que nós estamos fazendo é uma proposta de ir um pouco nesse sentido, tá certo? Rompendo essa ideia da verticalidade de mandatos, né? Rompendo a ideia de que as decisões são tomadas individualmente, tá certo? Então, é uma parte, não sei se é pequena, é importante, mas nós temos que acabar, por exemplo, com a reeleição infinita de parlamentares, sabe, que vão se elegendo e ficam. Nós temos hoje vereadores da Câmara de São Paulo que estão há mais de 30 anos, tá certo? E sempre os mesmos. Né? Nós temos que evitar a eleição cruzada de parentes que são, né, candidatos num legislativo e no outro. E nós temos que, por exemplo, um compromisso que a gente já assumiu aqui, nós vamos ficar aos 4 anos, tá certo? Na Câmara de São Paulo, tá certo? Porque é muito comum também o cara ficar 2 anos, aí já é candidato, fica 1 ano, já é candidato para outra coisa, tá certo? Então, eu acho que nós temos uma série de mudanças que precisam ser promovidas na nossa legislação, né? Eu acho que nós temos que ter cada vez mais a paridade de gênero. Então, nós estamos fazendo uma paridade aqui no nosso mandato, tá certo? Mas era importante que essa paridade fosse uma paridade geral dos legislativos, tá certo? E eu queria só responder uma pergunta que você fez lá atrás, que, né, você perguntou uma hora lá, bom, o que vocês vão fazer em comum, né? Quer dizer, para não ficar muito disperso. Na verdade, assim, o nosso coletivo chama Mais Direito à Cidade. E direito à cidade significa mais direito à habitação, mais direito à cultura, mais direito à educação, mais transparência na gestão pública, né? Significa tudo aquilo que significa a dignidade e os direitos do cidadão. Então, nós vamos batalhar por isso, né? E vamos batalhar por isso. Alguém pode falar assim, vocês vão querer fazer frentes demais. Mas todas essas frentes são importantes, né? E nós temos, como vocês viram aqui, é um coletivo que tem capacidade para enfrentar todas essas frentes e debater, fiscalizar, né? E eu acredito que nós vamos, com isso, chegar num resultado que vai ser um resultado muito importante para a cidade. E nesse sentido, né, nós queremos que o regimento da Câmara, vamos apresentar a proposta de regimento da Câmara para incluir a possibilidade de mandatos coletivos, né, dando aos co-candidatos uma série de prerrogativas que os vereadores têm, né, isso é muito importante, tá certo?
estabelecendo também regras de funcionamento, né, as decisões tomadas de maneira colegiada, né, ouvindo o Estado. E nós estamos, né, você falou agora há pouco direito à internet, né, como direito de quarta geração, né, e certamente é um dos direitos que nós vamos batalhar quando a gente fala de direito à cidade, é direito à internet, que hoje é fundamental. Mas eu quero dizer o seguinte, o que nós estamos trabalhando aqui também é com uma participação 4.0, tá certo? Por quê? Porque, sei lá no século XVIII, era importante ter parlamento, porque as decisões eram tomadas pelo rei. O rei tomava e estava decidido, certo? Se construíram os parlamentos, uma longa luta por ter parlamentos eleitos, etc., né? A democracia participativa, né? Aliás, a democracia representativa, tá certo? Que a gente considerou superada, tá certo? A partir do momento que a gente viu que não bastava só eleger um parlamentar, né? Porque ele, na verdade, não conseguia representar. Em São Paulo, um parlamentar representa mais de 200 mil pessoas. É enorme, né? Então, nós trabalhamos numa democracia participativa, né? Com os conselhos, com audiências públicas, né? Presenciais, né? Com instrumentos de participação. E agora, com a internet, e nós vamos garantir a internet para todos, para que todos possam participar, nós temos outros veículos de participação, outros instrumentos para tomada de decisão. Então, nós esperamos que esse mandato também seja um mandato que vai inovar no sentido de consultar os eleitores para tomada de decisão daquilo que nós vamos levar adiante no parlamento e vamos lutar para que esta lógica, né, esta lógica de consulta online para as pessoas possam ser levadas para o parlamento como um todo e para o executivo e para os partidos. Porque o nosso partido, por exemplo, se recusou a fazer uma prévia online, né, que podia fazer, com 180 mil filiados votando no candidato a prefeito, no candidato que seria do prefeito. Então, os partidos também precisam ser renovados, né? E aí eu faço minhas as palavras do Beto, né? Nós precisamos, para isso tudo, avançar muito na democracia, né? E para isso a esquerda precisa estar forte, né? Porque nós temos hoje temos dois projetos que se contrapõem a esse projeto que nós estamos colocando aqui, né? O projeto do fascismo, que hoje vigora no governo federal, com autoritarismo, né? Com retrocessos enormes em todas as áreas, e um projeto neoliberal que quer entregar o patrimônio público. Então, nós vamos estar fortes, unidos, para se contrapor a esse projeto e poder fazer, efetivamente, um país e uma cidade onde os direitos sejam respeitados. Então, e esse coletivo nosso é um coletivo que está, né, nessa luta, nessa perspectiva, e espero que todos entendam que, aliás, nem sempre a gente tem resposta para tudo, porque é um processo em construção, né? Mas nós vamos ter um regimento, vamos publicizar esse regimento no lançamento oficial desse coletivo, que são as regras do nosso funcionamento. Todo mundo tem que saber como a gente funciona e como que no que as pessoas estão votando, né? Então, e nós vamos construir uma proposta de renovação política dentro do parlamento, que não é uma renovação etária, né? Embora a Raíza, minha colega aqui de profissão, né, tenha menos da minha idade, tá certo? Mas não é por ter metade da minha idade que ela é renovação. É renovação pelo projeto político no qual ela está envolvida. Então, é renovação, é diversidade, é levar em conta as questões identitárias, é levar em conta, né, que tudo isso tem que ser construído com uma unidade, que é uma unidade, né, de todos juntos aí por um projeto diferente de cidade e de país. Então, é isso, gente. Obrigado. Obrigado pelo espaço que vocês estão dando. E posso dizer para vocês que foi um privilégio para nós fazermos a primeira apresentação pública num veículo de comunicação dessa chapa, numa rádio comunitária. Isso expressa muito aquilo que nós pensamos do fortalecimento da comunidade e da, né, democratização das comunicações. Então, né, agradeço muito o convite e realmente o objetivo de vocês se cruza muito com o nosso. Obrigado e boa noite. Obrigado, Nabil. Boa noite. Só para terminar, né, o Nabil falou muito bem desse projeto. Eu só discordo que o projeto do fascista e o projeto neoliberal são dois projetos. Eu acho que são só. Os neoliberais não têm nenhum problema em se aliar com o fascista. O prédio neoliberalismo do Brasil tem essa vertente. Não tem nenhum problema de se aliar com o fascista,
desde que seja para oprimir um pouco. Bom, é isso aí. A gente vai agradecendo aqui. Não vou nominar todo mundo, mas vou dizer muito obrigado ao coletivo Mais Direito à Cidade. E eu espero efetivamente que nós tenhamos sucesso nessa empreitada, porque, de fato, é difícil, às vezes, as pessoas entenderem o que é direito, né? Quanto o que é mais direito, né? Eu lembro bem que tinha muita gente na década de 80 feliz porque tinha um emprego, né? E a inflação lhe comia o salário, e eles ficavam muito felizes quando repunha o salário, sabe? Assim, quando repunha a metade da inflação. Então, às vezes, é muito difícil das pessoas entenderem o direito que ela tenha, e quanto mais lutar por mais direito, né? Mas nós vamos na luta. Acho que essa é a nossa luta. Acho que até começa por discutir isso para as pessoas entenderem. Eu quero agradecer a todos de coração. Ó, não fujam não, porque nós vamos continuar essa conversa no privado. E eu queria muito que vocês estivessem lá com a gente. Muito obrigado. Valeu! Valeu, obrigado. Parabéns!